Muito bem, boa noite toda especial para você que nos acompanha neste momento, de algum lugar do Brasil. Boa noite toda especial para você. Mundo. Estamos começando aí mais uma rodada de debates da primeira Conferência Brasileira sobre Terra Plana. E é uma satisfação enorme poder estar aqui com todos vocês. Eu sou o pastor Eliseu, o pastor da internet, e a partir de agora, mais uma vez, estarei aqui conduzindo esses estudos, essas meditações que nós faremos com este tema tão interessante, que é o domo. Ontem nós já fizemos aqui trouxemos aqui a discussão sobre vários assuntos relacionados ao domo. Nós falamos sobre o que é o domo, falamos sobre as provas da existência do domo. Hoje nós daremos continuação a esse tema. E nós estamos aqui, a princípio, com o nosso amigo e irmão Pedro Lemos, do canal Escatológico, direto de Brasília, e daqui a pouquinho vai estar falando. Está aqui conosco também o Siddhartha, do canal Professor Terra Plana, que também é de Brasília. Estamos aguardando o Everton Maicon, ele entrar aqui. E era para estar também o João Paulo do MVeras, mas infelizmente ele ficou sem internet alguns dias, e ainda está, pelo visto, e não pode estar aqui conosco. Mas nós vamos dar seguimento a esse assunto até esgotar aí essa preleção de hoje, que será aí por volta de 11 horas da noite. Eu quero dar uma boa noite toda especial para você que está aí no chat, na sala de bate-papo. Uma boa noite aí de domingo, bom fim de noite de domingo para você. E você que nos acompanha, não está no chat, mas está nos acompanhando aí. Então, a palavra inicial hoje, eu acredito que muitos de vocês que estão nos acompanhando, nos acompanharam ontem. Então, a palavra inicial hoje de cada um, eu pediria ao Pedro Lemos, pediria ao Siddhartha, para fazer aí um resumo, né? Um resumo do que foi abordado ontem, para justamente aquelas pessoas que estão chegando hoje pela primeira vez, então possam ter aí uma espécie de uma reapresentação rápida do que foi ontem, o que é o domo, algumas provas sobre a existência do domo, e essa seria, então, a palavra inicial, a saudação inicial de cada um. Vamos começar aqui com o Pedro Lemos. Boa noite, Pedro. Alô? Ah, tá. Boa noite. Bom, então, nós vimos ontem, né, que o domo é uma estrutura dura, impenetrável, mas dura de diamante, a estrutura. Na minha concepção, eu concluí que é um cristal, a palavra de Deus fala isso também, e também o historiador Flávio Josefo, no seu livro, fala a mesma coisa. É um cristal, né? E eu vou até ler aqui. Ele fala aqui que é um cristal.
Deus criou o céu, separou de todo o resto e colocou-o por cima, como sendo mais nobre. Rodeou-o de cristal e temperou-o com umidade própria para formar chuvas que regam docemente a terra para torná-la fecunda. Então, a gente abordou também ontem esse fato, né, de que não existe esse negócio de aquecimento global, que o ecossistema criado por Deus está aí dentro desse nosso domo, né? Ele trabalha perfeitamente, as águas sobem, elas evaporam, descem, aquele negócio mesmo que todo mundo sabe, né? E nós também falamos que as provas da existência do domo, eu me referi a provas diretas e provas indiretas. Provas diretas, a palavra de Deus, foguete que bateu no domo, ou mais de um, o almirante Byrd esteve lá na Antártida, né, e declarou que aviões desapareciam no domo, experimentos que comprovam, né, a possibilidade da existência desse domo, até mesmo que nós vimos. E as provas indiretas, falamos muito aqui sobre o arco-íris, eu citei o formato das explosões lá, as bombas, né, eles lançaram, a gente vai abordar esse tema aí nos planos para romper o domo. Elas têm um formato de um cogumelo, como se fosse tomando a forma daquilo que elas querem romper. Falei também a respeito de livros, filmes, séries, desenhos animados, que mostram mensagens subliminares da existência do domo. Então é isso. E está aí o básico, né, que a gente abordou ontem. Alô? Muito bem, Pedro Lemos, muito obrigado. Pedro Lemos, muito obrigado pela sua saudação inicial, mas foi muito rápido, né, rapaz? Não era um resumo, não? Era um resumo. Você fez igual o Cid fala, uma voadora. É que eu resumi a Cid, falei, né? Cid, meu amigo, então você vai fazer a sua saudação inicial agora para o pessoal aí que está nos acompanhando agora. Opa, boa noite, pessoal. Todo mundo que está aí no chat assistindo a segunda parte, né, da conferência, primeira conferência brasileira em relação ao domo. Ontem a gente já abordamos diversos assuntos nesse sentido, né? Assim, a gente falou sobre o arco-íris, sobre a questão também de provas científicas, né? A visão científica que a gente tem em relação ao domo, né? Também a cosmologia dele, enfim, né? Várias questões, assim, eu achei ontem a live muito produtiva, inclusive, né? Eu aconselho a todo mundo para quem não tiver visto também que veja, né? E essa questão, né? E resumindo também, assim, o nosso mundo ele se resume praticamente da seguinte maneira, né? Existe um criador, como todo mundo sabe, né? Existe também o firmamento, né? A gente sabe que esse espaço sideral ele não é como dizem para a gente, né? Não é um espaço sideral com um vácuo e tal, e inúmeros planetas, esse negócio de colonização de outros planetas, outros mundos e tal, isso é tudo ficção científica, né? E a gente, de fato, a gente vive mesmo em um universo geocêntrico, né? E o Sol e a Lua, assim, e as estrelas estão estacionárias, né? E, no caso, as estrelas errantes, né? Giram acima da Terra, né? No próprio firmamento, né? E o Sol e a Lua, eles não são do tamanho que dizem, né? Não estão a essa distância também, né? O Sol a milhões de quilômetros de distância da Terra e a Lua a 384 mil quilômetros da Terra, né? Na verdade, eles são bem menores, né? E praticamente do mesmo tamanho, né? E eles estão muito mais perto, né? Do que a astronomia moderna afirma, né? E no caso também a atmosfera, né? É o ar, né? No estado assim gasoso assim da energia. E terra e mar são as águas, no caso, né, que é o estado líquido.
E o firmamento assim de cristal, né, como a gente imagina ele, é o estado sólido dessa energia, né? E o Sol é o meio assim que Deus usa assim para alimentar esses três estados, né, da matéria que são assim de certa forma representados no primeiro versículo, né, da Bíblia. E é como se Deus fosse o Pai, né, e energia, né, que criou os céus, no caso o ar, o Espírito Santo, né, a Terra, né, que seria a questão sólida, né, ou como a gente pode deduzir Jesus, né, que é o recipiente, né, que contém a água, né, no caso assim os líquidos, os mares, né, e essa questão toda, né, e é por isso que qualquer imagem assim, de Deus Pai, né, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma idolatria, né, dessa questão, né? E a energia ela não possui assim forma, né? E nem um ar no caso, né? E Deus é praticamente assim a como é que fala? Quatrindade, né? E não a trindade no caso, né? Mas enfim, hoje a gente vai falar. Hoje eu ia falar também um pouco também sobre os Sun Dogs, tal, mas a gente vai mais aqui para frente, né? Mas é isso aí, boa noite para todo mundo, boa noite, Pedrão, boa noite, Pastor Eliseu. E o Michael e o João, ele também, os dois acabaram de me falar aqui que eles estão com problema na conexão da internet, eles não vão poder participar hoje, né? Mas é isso aí, galera, boa noite. É com você, pastor. Muito bem, Alcide, muito obrigado, viu, pela sua saudação. Não foi assim tanto voadora igual o Pedro Lemos, mas depois ele vai se alongar um pouquinho mais nesse tema tão interessante que é o domo. Eu vou compartilhar aqui a tela com você para fazer aqui apresentar aqui o resumo que nós fizemos ontem. Não deu para passar tudo também por causa de problemas técnicos, mas nós falamos o que é o domo e as provas que mostram a existência do domo. O que é o domo? Eu gostaria que você dissesse se você está vendo aí na tela o que é o domo. Aqui está assim, o domo é uma das maravilhas da Terra, que por sua vez não é um planeta, mas um reino. O domo, ele é uma gigantesca estrutura transparente e curvilínea que está posto sobre as nossas cabeças. Essa maravilhosa estrutura, ela protege e conserva o nosso ecossistema. Ele faz com que o nosso ecossistema seja autossustentável. Foi falado aí que a palavra domo provém aí do vocábulo francês dome ou dome, que significa cúpula, ou então teto arredondado. O Cid ontem falou da parte científica, o Pedro falou sobre a parte bíblica, então foi excelente. E nós comentamos também sobre as provas da existência do domo. Isso aqui que estou apresentando para você é até muito interessante. Sendo o domo uma estrutura transparente e distante das pessoas comuns, por vezes tem sido objeto de ficção para muitos. Quando dizemos aí pessoas comuns, estamos se referindo àquelas pessoas que não possuem condições financeiras nem tecnológicas para chegar até as suas paredes, a base do domo. Tanto pelo ar, né, no caso seria o teto,
como por terra, no caso lá na Antártica, uma vez que estão bem distantes e o seu acesso torna-se quase que impossível. Inclusive, ontem nós falamos sobre o Tratado Antártico, né, que limita muito qualquer expedição aí que tenta penetrar ali, uma expedição independente. Bom, as organizações mundiais que têm acesso e que pesquisam o local jamais divulgam para a população em geral, pois é algo que está guardado em segredo. Entretanto, mesmo não podendo tocar ou fotografar essa estrutura de perto, mesmo não podendo fazer isso, podemos encontrar diversas evidências que provam, sem dúvida, a existência do domo. Aqui é interessante porque eu ouvi alguém dizer, em algum momento, que evidência não é uma prova. Eu achei isso aí um absurdo, né? Porque o que diz no dicionário é o seguinte: evidência é a qualidade daquilo que é evidente, que é incontestável, que todos veem ou podem ver e verificar, certeza manifesta. Então, isso é a evidência. Então, nós temos evidências que mostram, que provam a existência do dom. Essa parte aqui também é muito interessante, que eu vou ler aqui para você, e você está visualizando aí. Não deu para mim passar ontem, mas eu estarei passando agora. É um princípio elementar julgarmos uma causa pelos seus efeitos, mesmo quando essa causa se conserve oculta. Se um pássaro, por exemplo, que percorre os ares, ele é atingido por um disparo de arma de fogo, deduz-se que um hábil atirador o acertou, ainda que este atirador não seja visto. Então, ainda que nós não consigamos ver esse atirador em algum lugar, pelo simples fato do estouro, pá, e aquele pássaro caiu, nós sabemos, por essa evidência, que em algum lugar ali existe um atirador e que atirou naquele pássaro. Pois bem, nem sempre se faz necessário ver alguma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, chegamos ao conhecimento das causas observando os seus efeitos. O ar, por exemplo, não podemos enxergar nem tocar, mas sabemos que ele existe pelos efeitos que produz. O vento, sendo o ar em movimento, podemos perceber no balançar das árvores, no voo do balão, nas velas ou nos panos de um veleiro, e etc. Outro exemplo também muito interessante são as ondas de rádio. Não vemos nem podemos tocar, mas sabemos que existem. São as chamadas ondas hertzianas, que são transmitidas e recebidas por meio de antenas. Como estes, existem inúmeros outros exemplos. Neste tópico que nós examinamos ontem, aqui, nesse estudo aqui, que eu não coloquei, não deu para pôr ontem, mas nós falamos muito disso. Aqui eu tenho aqui 13 evidências. Teve algum dos nossos irmãos aqui que apresentaram até mais. A operação High Jump, por exemplo, nós sabemos
ela é uma evidência da prova do domo, porque foi organizada essa operação militar, uma operação de grande porte, mas muito grande mesmo. Foram 4.000 homens, aviões, porta-aviões, hidroaviões. 4.700 tropas. 4.700 provas. Então, 13 é uma evidência porta-aviões da prova do domo. Por quê? Porque eles foram lá justamente para isso. Não se engane que foi para outras coisas, porque já em 1920 começou uma grande campanha de exploração da Antártica e muitas pessoas, aliás, muitos exploradores foram nessa data. Ela ficou aí reconhecida como um período de exploração e foram, dentre outras coisas, tirado fotografias das paredes do domo. É impressionante isso. Então, desde 1920, nós temos esses dados dessas expedições que ocorreram a partir de 1920. Né? Inclusive, eu tenho aqui umas fotografias, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para você. Então, tudo isso é um material que nós vamos colocar disponível, nós vamos deixar acessível para todos, nós vamos deixar acessível através de uma série de vídeos que nós estaremos postando no canal do Pastor da Internet. Por exemplo, eu tenho aqui uma fotografia, não sei se você vai conseguir ver, mas eu acho que sim. Né? Essas fotografias mostram aqui um avião, tá vendo? Um avião. Deixa eu ver aqui. O avião, veja só. O avião, ele voando e batendo em algo invisível. Né? Essa fotografia, ela é uma fotografia que apresenta o que o almirante Richard Byrd ele relatou no seu relatório após essa missão, essa operação High Jump, que ele fez esse relatório dizendo que alguns dos seus aviões, alguns hidroaviões desapareceram e outros se chocaram com barreiras invisíveis. E essa operação, ela foi muito grande, muito forte. Vou mostrar aqui para você que nós comentamos ontem. Eu comentei ontem do chamado Cruzador da Neve. Olha o tamanho desse veículo em comparação aos carros da época. Né? Foi em 1947, se não me engano, não é isso, ô Pedro? Foi em 47, né? Foi em 46, 47. 46 tamanho... foi... Logo depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, eles foram para lá. Olha o tamanho da roda desse veículo. Então, esse veículo, ele era o veículo, era a casa, né, do almirante Byrd. Lá dentro desse veículo tinha uma estrutura toda, tinha sala, tinha quarto, e em cima levava o avião dele. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Em cima levava o avião dele, porque ele era um aviador, o almirante Byrd. E desses aviões aqui, desse tipo aqui, muitos se chocaram com o domo. Então, a operação High Jump foi lá em busca do domo, porque eu tenho uma fotografia aqui, e são várias fotografias, aqui não vai dar para você visualizar bem, mas eu vou disponibilizar na internet. Essa fotografia, ela é de 1920, isso que é preto e branco. Não dá para você visualizar bem, mas aqui
Existe uma parede de gelo aqui. Parede de gelo. Existem outras fotos, que eu também estarei apresentando, que mostram nitidamente que existe ali gelo. O que são isso? São as paredes, a base do domo, que começa ali e se estende, como o almirante Byrd relatou no seu relatório, que é de 13 mil pés. 13 mil pés de altitude. A base começa ali. Então, eu imagino assim, as pessoas que estavam ali, os exploradores que estavam ali, viam aquela imensa parede de gelo. E acho que, a princípio, eles não se deram conta, mas depois, de longe, viram que não tinha nada a ver com montanha aquilo, né? E aonde aí eles perceberam, o almirante Byrd percebeu que era ali justamente o local onde os aviões se chocavam. Porque esse gelo ele ia subindo, essa parede de gelo, mas lá em cima desaparecia, porque o gelo parava, mas a estrutura ela continuava. Então ficava um negócio transparente, ninguém via nada. O avião ia tentar passar para ir lá para o outro lado e se estourava lá, se explodia. Então isso é algo que o sistema ele esconde de você. O sistema esconde do mundo, das pessoas leigas, para que as pessoas não tenham acesso a essa informação, para que justamente não venham descobrir a verdade que eles vêm ocultando, que é o domo. Porque se o domo for revelado, o domo vai cair. Toda a estrutura é feita com base no heliocentrismo, de uma Terra bola, uma bola molhada giratória, o espaço, porque depois do domo não existe espaço. O espaço é uma mentira. Existe a água. O espaço é água. Essa aqui é a verdade, né? Então, nós já falamos bastante coisa ontem sobre isso, mas deixa eu voltar aqui para encerrar. Temos também aqui o Tratado Antártico. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Está compartilhando aí já? Está vendo aí, né? O Tratado Antártico. Esse Tratado Antártico nós falamos, né? Nós falamos ontem sobre isso. Inclusive, nós vamos fazer um estudo mais profundo sobre a borda da Terra, a Antártica. Vai ser um outro estudo que nós vamos fazer mais para frente, um outro encontro sensacional. Mas o Tratado da Antártica também é uma prova da existência do domo, porque logo depois dessa operação, essa grande operação chamada High Jump, ela foi feito esse tratado. Ele foi criado em 59, ou 58, 59, se não me engano. O Pedro, que está com os dados aí todos, inclusive passou a vigorar em 63, é isso? Foi. Foi em 1º de dezembro, né? De 57, não é isso? Isso. Abriram para assinatura, né? Para adesão. E esse tratado da Antártica ele dificultou totalmente a entrada de pessoas ali. Inclusive no local onde... 1º de dezembro de 59. É 1º de dezembro de 1959. Certo. Inclusive no local ali onde foi descoberto essa base do domo, 59. E ali foi feito, depois da Operação High Jump, o governo dos Estados Unidos enviou mais 4 mil homens para apenas, eu disse apenas, fazer o mapeamento do local. Para que tanta gente? Só para fazer o mapeamento, né? E depois iniciou-se várias operações militares, foram um total de 4, se não me engano. Teve a Operação Deep Freeze, teve a Operação Dominique, a Fishball, que nós vamos falar hoje. Então,
Eu só sei que na Antártica existe atualmente a maior de todas as bases científicas ali, que é a McMurdo. É uma base enorme e já está aí desde aquela época ali abrigando os cientistas, e eles estão pesquisando até hoje as paredes do domo. Eles pesquisam ali por terra, e a NASA, que foi criada, na verdade, para investigar, pesquisar as partes mais altas do domo, teto do domo. Essa que é a verdade. Nós voltaremos a falar sobre isso. Bom, a outra evidência, desculpe de eu ser um pouco extenso nesse assunto, é que ontem eu fui cortado 2 vezes. Eu não vou pôr a culpa no YouTube, não. Qualquer coisa, não, a culpa é o YouTube. Não, foi a minha conexão aqui. A outra evidência está na Enciclopédia Americana. Isso aqui é muito forte. Essa Enciclopédia Americana, Enciclopédia Americana. Eu vou mostrar para você a capa da enciclopédia. Olha só a capa aqui. Enciclopédia Americana. Vamos ver se dá para ver aqui a data. Deixa eu ver se dá para ver aqui a data aqui. 1945, não é isso? Ou é 8? 48. É 48. 1948. Essa enciclopédia americana, ela foi descoberta recentemente por alguns terraplanistas, e ela traz justamente as coordenadas do domo, da base do domo. As mesmas coordenadas que o almirante Byrd ele colocou no seu relatório. É incrível isso. Isso é uma prova documental da existência do domo. Após essa enciclopédia, as edições posteriores, foi retirada essa informação. Como muita coisa foi ocultada sobre a Antártica, sobre o domo em especial, foi ocultada, foi arrancada. Recentemente, os terraplanistas descobriram Lindo. Será que o pastor vai cair de novo? Acho que caiu, hein? Será? Aqui na sala ele tá aqui ainda, né? Pastor, tá ainda aí? Isso aí, eu acho que o pastor foi cortado aí de novo, né? Aqui em Brasília também tá chovendo pra caramba. E, Pedrão, você quer dar continuidade aí na palavra do pastor? Sim, rapidinho aqui, calma aí. É que ele falou dessa enciclopédia aí, eu consegui um materialzinho aqui. Bacana, então manda bala aí. Sim, alô? Tô ouvindo. Então, continuando aí nessa coisa da enciclopédia, né? Alô? Tô ouvindo, Pedrão, pode falar. Ah, tá. Bom, então a enciclopédia aqui eu achei, veja só. Ele falou, né? Eu também fiz essa pesquisa e diz justamente isso aqui, ó. Com um domo, né, de 3.000 pés de altura nas latitudes 80 graus sul e longitude 90 graus leste. E, segundo essa enciclopédia, né, existiram voos exploratórios daquela região
entre 1955 e 1956. Eu tentei traduzir aqui o trecho que está em inglês aqui, ó, e marcado, né? Fala assim que estes voos provaram que as áreas do interior não tinham características, com uma cúpula de 13 mil pés de altura, né? Então, eles descobriram essa cúpula, vejam só. Aí aqui ele mostra, né, que o Tratado da Antártida, assinado em 59, né, ocorreu apenas 3 anos depois dessa exploração que existiu ali, né? E aí ele fala aqui, agora faz sentido porque querem manter voos comerciais longe da Antártida. E essa enciclopédia aqui, a dele lá é de 48, essa aqui já é de 1958. E pelo que consta aqui, foi justamente a última edição dessa enciclopédia, né? O que aconteceu, então? Os caras, né, fizeram igual aquele jogo lá, daquele cara lá, o Illuminati, aquele jogo, o Illuminati, né? Do Steve Jackson, que ele colocou lá, né, nas cartas todo o programa dos conspiradores, né? E aí ele foi preso, né? Essa aqui foi simples, ele só não deve ter prendido ninguém não, né? Deu dinheiro lá e fechou a gráfica deles, né? Deve ter fechado a editora da Enciclopédia Americana. Então, a altura do domo, então nós chegamos a essa conclusão, que é 13 mil pés. Eu estava pesquisando aqui o que é isso. 13 mil pés dá quanto? Parece que é 3 mil metros, sei lá, 3 mil quilômetros, uma coisa assim. Você tem alguma ideia de quantos são 13 mil pés? É muito alto. Muito alto. Então, o formato do domo está aí, né? É um domo. Um domo, e sua altura é de 13 mil pés, de acordo com essa enciclopédia americana. E aí a gente vai falar o quê? Dos planos para romper o domo. Planos para romper o domo. Bom, essa operação Fishball, né, que existiu, foi a operação Dominique, que as duas estavam aí intimamente ligadas. Então, a operação Dominique, essa Fishball, ela contou, na verdade, era para a operação Fishball tinha como objetivo medir, né, tudo o que acontecia com o lançamento de foguetes e de armas, né, termonucleares lá no domo. Então, essa operação Fishball contou com 266 estações de instrumento, veja só. Muito dinheiro, hein? 156 estações em terra, 10 navios com 80 estações, 16 aeronaves com outras 30 estações, 30 lançadores de foguete. E os testes foram nomeados Bluegill, Starfish e Uraka. Outra operação teste Checkmate, Tide Troop. E a operação Dominique, ela consistiu em testes nucleares em 1962, o ano que eu nasci aí. Os caras quase destruíram lá o domo, hein? Aí, a partir da Johnston Island e da Christmas Island, e eles disseram que foi uma resposta, claro que isso foi uma mentira, né? Para ocultar a verdade. Então,